voltando aqui para o nosso slide. O diagrama de caso de uso, ele é um diagrama de forma abstrata que vocês vão enxergar o teu sistema de forma macro, de cima para baixo. Então, você enxerga os elementos, que são os atores, que vão manipular esse sistema. O sistema. Esses atores podem ser pessoas, podem ser elementos abstratos, podem ser elementos concretos e podem ser outros sistemas. Pode ser departamento. Então, nós vamos ver alguns exemplos que situam neste caso que eu estou explicando. Eu expliquei para vocês que a UML, ela não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de modelagem unificada. Ela serve para quê? Para vocês visualizarem de formas distintas como eu posso diagramar, arquitetar o desenho de um meu sistema, porque vocês estão se comportando como analistas, certo? O analista, ele tem um papel principal de analisar criticamente a forma mais viável, a forma mais otimizada de eu desenhar, arquitetar o meu sistema. Para quê? Para que o programador raciocine como é que eu vou projetar. Então, você dá o caminho das pedras. É como se eu tivesse um arquiteto, e esse arquiteto, por sua vez, eu tenho que ter outras pessoas que vão auxiliá-lo a construir. Então, eu não posso dar para o meu pedreiro, para o meu auxiliar de pedreiro, um servente, não que eles não possam ter a capacidade, mas eles não têm, não que eles não possam construir, mas ele não tem a habilitação para construir um prédio, por exemplo. Eu, Soraya, sou formada em Ciências da Computação, sou especialista em análise de sistema, tenho mestrado em Educação e finalizei agora o doutorado em Tecnologia. Agora, raciocinem. Eu posso pegar uma pessoa que está se formando ainda para dar aula em uma instituição de nível superior, aí vocês poderiam me dizer, professora, depende de quê? Se ele tiver capacidade, pode ter. Mas será que ele tem habilitação? Tem não. Porque uma das exigências da instituição de nível superior é o quê? Exigir o documento que ele é formado, que ele tem habilitação para executar tal ação. É a mesma coisa, o mesmo raciocínio de um arquiteto e de engenheiro para poder projetar um sistema conforme os requisitos, conforme as necessidades do meu usuário, para atender aquela clientela. Mas lembrando de quê? Do custo-benefício. Eu agora, recentemente, de ontem para hoje, eu estou tentando ajudar minha sobrinha a comprar um notebook. Ela disse, titia, eu só quero para ter uma velocidade de streaming bacana, para assistir minhas videoaulas. Eu quero que tenha um HD bacana. Eu quero que seja um bom. Aí eu disse, olha, o sonho de consumo da tia Soraya, eu já tive Dell, já tive Positivo, já tive HP, já tive Samsung, já tive Acer, hoje eu estou com Lenovo. Então, assim, depende muito. Como é que eu falo para vocês? É muito suscetível. Porque todos são feitos esse negócio aqui, tudo isso aqui é feito lá na China. Só muda a carcaça. Mas o que eu disse para ela? Pegue um com processador bom. O processador, mesmo ele sendo muito veloz, se ele não tiver espaço para poder trabalhar, quem é o espaço? A memória RAM. Não adianta tu ter um processador bala e a memória pequenininha, porque ele vai ficar preso para se mexer. Aí eu fiz uma analogia como se fosse uma secretária dentro de casa. Eu estou num cubículo de um banheiro. Aí essa pessoa é tão rápida que já resolve ligeiro limpar o banheiro, deixar um brinco e fica sem poder fazer nada, porque está preso. Mas se eu tivesse um ambiente maior, ela ia limpar esse ambiente maior. É o mesmo raciocínio do processador. Então, processador é bom com uma memória
Boa. Aí o que é que eu falei para ela? Tia, mas eu quero espaço para armazenar minhas informações. Eu disse, filhota, não se importa com o HD agora, não. Arranque o HD e bote SSD. Ou de 256 ou de 512, para ficar bala. O meu é de 200, não sei se é 256 ou é 128 o meu. Melhorou a performance assim, absurdamente. Quando eu arranquei minha unidade de DVD e joguei o SSD. Então, raciocinem. A mesma analogia que eu estou fazendo com vocês, só exemplificando este caso da minha sobrinha, para vocês entenderem os requisitos do sistema, as necessidades do meu usuário para aquilo que eu quero, para aquilo que vai atender às minhas exigências. As minhas regras de negócio são ditas conforme as necessidades do meu usuário. Pois bem, vamos continuar. Então, voltando aqui ao nosso assunto, ele diz o quê? É utilizado no início da modelagem, porque eu vou modelar conforme as exigências desse meu cliente, para identificar esses requisitos. Beleza. Pode ser utilizado com base para a criação de outros diagramas. Por isso que eu falei que eu tendo um diagrama de classe, que nada mais é do que o DR, é a adaptação do DR, só que no formato de orientação a objeto. Facilita muito o entendimento e vocês vão enxergar as classes transformadas em funções. É utilizada uma linguagem simples que permite que qualquer pessoa compreenda esse comportamento externo do sistema. Vamos para frente. Se tiver alguma dúvida, alguma pessoa abre o áudio, o microfone e falem, tá? Eu vou ficar focado aqui porque aparece uma outra janela para mim. Eu não fico olhando na sala que eu abri, não. Ela identifica os tipos de usuários que interagem com o sistema, que eu falei para vocês agora. Ou seja, são os atores. Quando é um ator, que são aqueles bonequinhos que a gente chama de homem palito, e vocês podem encontrar esse palavreado em algum exercício, em alguma apostila, ou em alguma atividade de avaliação de prova, de concurso. Os papéis, as funções que eles assumem relacionadas às suas funções que foram requisitadas naquele sistema. Ela pode apresentar durante as reuniões iniciais com os clientes, porque pode auxiliar algumas falhas. Então, assim, essa visão macro, ela é importante para vocês enxergarem a lógica. É aquela coisa que eu vou explicar nos exercícios, que aqui primeiro é só revisão de conceitos. Porque, assim, eu sei que no exemplo do Netflix, para eu poder comprar ingresso, eu tenho que ter a sala, claro. Mas para ter a sala, eu tenho que ter um filme, claro. Mas para eu comprar o ingresso do filme que eu quero, eu preciso saber o horário. Isso aqui é definido como uma sessão. Então, assim, vocês estão percebendo que tem ordens pré-definidas para a existência daquela classe. Então, eu não posso dizer é a sala primeiro, é a reunião primeiro. Então, assim, vocês têm que ver o que é que vem primeiro. É aquele exemplo que eu expliquei faz tempo, que eu falei, eu quero trocar a minha lâmpada aqui da minha sala. Para eu trocar aquela lâmpada, eu preciso ter a lâmpada para ser trocada. Mas eu vou voar até lá em cima? Não. Eu preciso seguir os passos pré-definidos até chegar lá em cima e poder trocar a minha lâmpada. Entende? Então, é esse raciocínio que eu quero que vocês tenham. Ela descreve os requerimentos funcionais. Esses requerimentos funcionais nada mais é do que os verbos que tem lá nas minhas tabelas, que são os comportamentos, que são definidos como métodos, e elas viram funções. Então, isso vai vai facilitar a conversação, a mediação entre meu ator que está lá fora se comunicando com o sistema. Então, ela vai ter um tipo de acesso. Esse acesso pode ser só visual, ou seja, acesso só de leitura, e pode ser acesso de leitura e de escrita. Vai depender de quê? Vai depender da... Como é que eu falo? Me ajudem. Vai depender do tipo de acesso que ele tenha, da autorização, essa é a palavra.
Então, para cá. Para modelagem de diagrama de caso de uso, ou de qualquer outro de diagrama, a gente vai ver ainda o diagrama de sequência de atividade, são os dois que a gente vai ver ainda. Utilizando o software, o Asta, ou Astar, eu pergunto a vocês, quem brincou com Asta ou Astar, ou todos brincaram com o Dryo online? Podem responder ou podem colocar no chat, por gentileza, dentre vocês que estão aqui presentes. Por favor, falem. Eu sei que a Laiane já treinou, porque ela me mostrou. Eu não sei se foi a Brena ou foi a Vitória, que também estava, ou foi a Érica, que também estava brincando. Pronto, a Brena está falando que usou o Dryo. Wanderson, você usou qual? O Dryo ou o Asta? Enfim, quem usou o Asta? Eu sei que teve gente que tem notebook, ou foi o computador de mesa, que fez no Asta, que é bem mais simples. Eu digo simples no sentido de fazer o diagrama de forma bem mais rápida. O outro também faz, só dá que tá um pouquinho mais de trabalho. Algum de vocês utilizaram o Asta? Tem um bonequinho sim, eu vou mostrar. Não achou. É na primeira opção do básico, Basic, tem 9. Quando você clica na setinha lá embaixo, tem vários elementos, vários gráficos. Eu estava futricando ontem e eu vi que tem. Mas se não tivesse achado, Brena, eu tinha colocado uma outra opção de vocês fazerem online só no diagrama de caso de uso, que está lá no grupo. Eu mostrei também. Vou dar continuidade, tá? Voltando para cá. Deixa eu fazer um alt tab aqui. Pois pronto. Vamos lá. Esse bonequinho que nós já falamos, ele é chamado de ator. Não tem dúvida com relação a isso, certo? Então, quais são os elementos que eu preciso para fazer meu diagrama de caso de uso? Eu tenho o ator, que é esse bonequinho, é esse homem palito, que eu vou definir a função dele. Lá quando vocês forem desenhar, no Dryo, no Asta, vocês vão renomear esse nome, trocar o nome dele e dizer se é o administrador, se é um sistema, se é um professor, se é uma secretária, se é um sistema. Vão definir qual é o papel dele. Definir o papel. Não é o nome dele, não é Maria, João, Pedro, não. É qual é a função dele. Quando eu parar um pouquinho, é porque tem gente entrando e eu tenho que fazer a alternância das janelas, tá? Aí, vamos lá. Esse retângulo significa dizer a área que eu estou projetando o meu sistema, que é chamado de fronteira. Essa fronteira, ele está dizendo aqui, ó, é opcional. Eu tenho que definir aqui o nome do meu sistema. Teve gente que colocou no Netflix assinatura. Não é, o nome não é assinatura. Vamos procurar definir um nome mais condizente com o teu estudo de caso. Aí eu tenho aqui, ó, um tipo de associação. Esse tipo de associação, essas setinhas significa dizer a navegabilidade. Ela está indo e está voltando. Isso significa dizer o quê? Que o ator, que eu não sei qual é o papel dele agora, ele vai manipular o sistema e quando ele manipula, o sistema dá um retorno para ele. Por isso que tem a seta indo e voltando. Ok? Aí, aqui dentro, que ninguém me perguntou, mas todo mundo está sabendo que eu tenho uma elipse. Essa elipse, dentro dela, vai ter um verbo. Manter, imprimir, escrever, executar, gerar. Então, assim, cadastrar. Eu vou ter que ver qual é o comportamento daquela minha tabela que está lá na classe e verificar a forma mais contingente de eu colocar aqui. Então, eu tenho que colocar um verbo.
Outra pessoa entrando aqui, me pedindo autorização. Tudo bem até aqui? Falem no áudio, por favor. Tudo bem, né? Vou prosseguir. Quando eu venho para cá para os atores, o bonequinho Dom Palito, eu não sei se vocês tiveram essa observação simples, mas que eu posso brincar lá no Draiô ou lá no Master de pintar, de personalizar meu bonequinho. Isso não interfere tanto, não, é só mais para personalizar o teu diagrama de caso de uso. Então, aqui, observe que a cabecinha do Homem Palito aqui está marronzado, tá? Então, eu tenho essa opção de personalizar meu boneco. Tudo bem, isso é só uma característicazinha à parte, uma personalização à parte. O que é que ele representa? O papel dele. O que é que ele vai fazer? Se é um professor, se é uma secretária, se é um sistema, se é um administrador, se é um atendente, e por aí vai. Então, ele vai interagir com esse sistema, informando os serviços que ele vai se comunicar. Pode ser qualquer elemento externo que interaja com o sistema, inclusive um outro sistema, inclusive até mesmo um hardware. Então, vai depender do estudo de caso, da minha situação contextualizada. Exemplos. Pode ser um cliente, pode ser um estudante, pode ser um aluno, pode ser um supervisor, pode ser um professor, pode ser uma impressora que está em rede, pode ser uma impressora fiscal, ou uma conexão em rede, etc. Esses atores, quem utilizará a principal funcionalidade do sistema? Quem ou o que tem interesse nos resultados do sistema? Quais os dispositivos hardware são necessários? Com quais sistemas o sistema em foco irá interagir? Então, assim, quando a gente faz essas perguntas, é para vocês terem a convicção de como está tendo esta mediação entre o meu ator com o meu sistema de forma macro. Então, vocês têm que enxergar quem são as pessoas, vou chamar de pessoas, tá? Abstrata ou concreta, esses elementos abstratos ou concretos que vão se comunicar com o meu sistema. É isso que vocês têm que ter em mente. Partindo desse pressuposto, eu tenho que saber como está sendo o tipo de comunicação, que é essa associação, que inclusive a gente vai ver, a gente já viu, a gente vai ver de novo, que tem um tipo de navegabilidade que ela pode ser agregação ou composição, ou dependência. Inclusive, vocês vão ver nessa revisão as cardinalidades. E mais ainda, vocês vão ver também que pode haver um outro sistema se comunicando com o próprio sistema, que no caso, é sistema distribuído, em rede. Olha aqui a funcionalidade do caso de uso, que é a função. Observe que ela também está pintadinha, então eu posso personalizar. Que é a minha tarefa, que é a minha função, que é a minha ação em si que o usuário está pedindo para fazer. Quem diz isso aqui, quando eu digo usuário, é o usuário que diz os requisitos do sistema, que eu quero que ele faça, ele, o analista, eu quero que ele faça para mim. Então, eu sou a dona da empresa e quero que vocês, analistas, se reúnam e façam um sistema que controle todas as minhas atividades, que a professora Soraya tem uma agenda para doutorado, tem uma agenda para as tarefas de casa, tem uma agenda para as tarefas pessoais, tem uma agenda, tinha uma agenda só para as coisas tem uma agenda só para as coisas das disciplinas que eu estou ministrando, e eu tenho também uma outra agenda quando eu era coordenadora. Então, assim, as atividades relacionadas com cada função que eu atribuo aqui, elas estão separadas. Então, se eu pedisse a vocês para fazer esse tipo de sistema, vocês teriam que monitorar essas minhas atividades. Inclusive, eu tenho um exercício similar a esse que eu estou exemplificando agora. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas o que eu quero que vocês observem, que essas minhas tarefas, que essas minhas funções, elas são
simbolizadas por uma elipse, e eu tenho que começar com um verbo no infinitivo, já que é uma ação, já que ela é uma função. Em geral, podemos associar um caso de uso a uma tela de um sistema, apesar de isto não ser uma regra. Ela contém um texto que vai descrever esse exercício. Por isso que tem que começar por um verbo no infinitivo. Imprimir, executar, gerar, cadastrar, controlar, o que eu falei para vocês. Aí ele exemplifica aqui, ó. Cadastrar produto, cadastrar aluno, cadastrar professor, cadastrar funcionário, gerar tipo de relatório, emitir, manter, etc e tal. Características. Vamos lá de novo, olha o que tab aqui que tem gente pedindo para entrar. É sempre iniciado por um ator, que a gente já sabe. Eu tenho que dar um nome para ele e deve pedir direto ou indiretamente a sua conversação, a sua ligação com o teu sistema. Um caso de uso completo, ela tem uma descrição completa de um determinado processo. Então, ela vai designar que requisito é esse que o meu usuário está solicitando. Quando eu disser usuário, eu estou dizendo que é o dono do sistema, tá? Ele que diz as regras de negócio. Deve prover um valor a um ator. Como assim? O sistema tem que dar uma resposta para ele. Tem que retornar um valor, ou tem que dar uma resposta, seja que valor seja ele. A identificação dos casos de uso. O trabalho diário de um sistema pode ser simplificado ou tornado mais eficiente usando funções. Quais são as funções desse ator em relação ao meu sistema? O que é que ele faz? Então, assim, é importante que vocês observem esses conceitos, porque vocês podem se deparar não só em uma avaliação minha da disciplina, da instituição, mas vocês podem querer se aprofundar com alguma atividade relacionada com a informática. Então, disciplinas, áreas que envolvem orientação a objeto, isso aqui é batata em cair em concurso público, tá? Então, só um abre parêntese nesse quesito. Qual é essa função desse meu ator? Qual é o papel que ele vai realizar no meu sistema? O que ele faz? O que ele necessita fazer? E quais as entradas e saídas, juntamente com a sua origem, destino, que o sistema requer. Então, assim, o ator não está lá por estar lá, não. Ele tem, obrigatoriamente, uma comunicação com esse sistema, e ele tem um papel a ser executado. Ele tem um papel a fazer, ele tem uma tarefa. Então, o que eu percebi? Teve coisas que vocês botaram como se estivesse caindo de paraquedas sem uma comunicação, e isso não condiz no sistema. Elas estão interrelacionadas, ela tem um papel. Aí vamos ver os relacionamentos voltados para o tipo de associação. Já já a gente chega na tua pergunta, viu, Vitor? A associação, ela é representada por uma linha. Obviamente, eu tenho o meu bonequinho, vocês viram aqui que a fronteira do sistema ela é facultativa, ela é opcional, não puseram. Mas eu tenho o elemento obrigatório, que é a minha função. Começando com o verbo no infinitivo, lançar notas. Do mesmo jeito que o homem palito, que é o meu ator, chamado de professor, eu tenho a minha funcionalidade, eu tenho meu caso de uso, meu primeiro, também personalizado, chamado lançar notas. Aí ele está explicando o que é essa linha aqui, que é a minha associação. Ela pode conter, pode, significa dizer que é facultativo. Vocês podem colocar uma caixinha, um comentário, para descrever, para facilitar a documentação de quem vai ler. Então, quando você vai fazer uma análise de um projeto, quando você vai fazer essa parte de documentação, é importante que você seja bem minucioso, para a pessoa que vai ler, para ver, assim, não ter nenhuma dúvida, sabe? Para ser fácil o entendimento. Então, ele vai descrever o que significa essa interação entre professor e lançar notas. Mas, às vezes, é tão óbvio que não é necessário. Vocês estão vendo que não tem seta nas extremidades. Então, fica implícito que vai e que vem. Então, ela é uma associação bidirecional. O ator se comunica com o sistema e o sistema dá um retorno para o professor.
E ela é um tipo de navegabilidade, que a gente já explicou. Tudo bem até aqui, Vitor? Vitor, que me perguntou no início, tudo bem, né? Tudo, professora. Então, vamos lá, os tipos de associação. Tem a generalização e tem especialização. Nesse tipo aqui, dessa ligação, vocês vão perceber o quê? As heranças. Isso é pergunta de concurso público. Herança. Então, vamos lá. O que é que eu percebi? Confundiram a seta. O sentido da seta. Teve gente que me deu sentido ao contrário. Então, a seta, ela vai ser apontada para a superclasse. Aqui, no caso, é para o superator. Então, eu tenho aqui as características não seria classe, seria pessoa, do homem palito, pessoa. Então, se eu tiver CPF, RG, o nome, todas essas características vão ser repassadas para aluno, para professor e para assistente. Ou seja, esses filhotes do homem palito, eles herdam as características da pessoa. Mas eu tenho que ter uma característica que diferencie quem é aluno, quem é professor e quem é assistente. Que foi coisas que vocês não fizeram nas subclasses. Alguns colocaram até o comportamento, até o verbo, mas não disseram a diferença de um e de outro. Botaram tudo igual. Aí, obviamente, que isso diminui a pontuação. Mas o que eu quero que vocês fiquem atentos, que as minhas subclasses estão aqui porque eu tenho um diferencial de um e de outro. Porque se não fosse, não faria sentido eu particionar as funções de cada um. Não faria sentido eu dizer isso aqui é aluno, isso aqui é professor, isso aqui é assistente. Eu nomearia o meu homem palito um nome só que designasse que era aluno e professor, que não é o caso. O aluno tem uma função, o professor tem uma função e o assistente tem uma função. Então, observe, a superclasse, o superator, pessoa, o que ele vai fazer? Efetuar login. Significa dizer o quê? Que tanto aluno quanto professor quanto assistente vão efetuar o login. Mas o que é que diferencia o aluno do professor e do assistente? Aí nós vamos observar. O aluno e o professor, eles têm poder, acesso para consultar o boletim. Tanto aluno quanto professor. Mas o aluno não pode lançar notas. Só quem pode lançar notas? A Soraya, que é o professor. Por quê? Porque é o papel dela, é o meu papel de lançar notas. O meu papel é fazer o quê? Explicar a aula para vocês, fazer revisão como eu estou fazendo, lançar atividades como eu faço. E no formal, no meu sistema acadêmico, no sistema acadêmico da UFP, ela exige que eu lance notas. Eu não posso. O aluno não pode lançar nota. Porque, além de ser antiético, eu iria infringir as regras de negócio da instituição. Eu ia até para o Chilindró. Então, olha para cá. Aí vem um assistente. Esse assistente é como se fosse a secretária. Ou uma outra pessoa responsável lá pela secretaria. Podia ser o coordenador, podia ser o Cleiton, mas não é a função dele. Nas regras de negócio do CTF. É um assistente, é a secretária. Então, ela vai matricular vocês. Mas eu posso matricular, se não fosse uma direção independentes, a secretária, a pessoa responsável que iria matricular vocês, iria matricular tanto vocês do curso técnico, quanto os alunos do curso de graduação. Que não é o caso. Se eu fosse definir as regras de negócio lá do CTF, não existiria o quê? Vitor? Não existiria matricular graduação. Se eu fosse dizer que o estudo de casa era do CTF. Por quê? Porque eu tenho uma secretária lá para o campus do CAFES e eu tenho uma secretária para cá. Aí vocês ainda me perguntariam, mas professora, já existe a opção
da gente se cadastrar pelo celular, online. Não tem? Então, quem seria essa minha função de matricular o técnico? Quem seria esse assistente? Quem responde? Quem acertar, eu dou um ponto na prova. Dou-lhe uma. Eu, né? Que eu tava me matriculando, se eu matriculasse pelo celular. Dou-lhe duas. Tu tem que ver, enxergar nível de sistema. Você está entrando no sistema. O sistema vai te responder. Então, quem seria a pessoa, o objeto que está por trás para te devolver esse resultado que você está matriculado, Vitor? Dou-lhe uma. O site. Ou não. E como é o nome do site? Cigarro. Entendeu, Vitor? Entendi, um ponto, professora. Oh, pode me cobrar. Então, aqui, o assistente online seria o CIGA. Ou seja, é o próprio sistema CIGA. Ele que vai matricular você. Aí, do outro lado, teria você aqui, ó. Teria o aluno. Vamos para frente. Você está começando a pegar. Vamos ver o que significa inclusão, que é o include. E tem aquele estereótipo de abre e fecha, como é que chama? Sinal de menor duas vezes, sinal de maior do outro lado. O include, que é inclusão. Significa dizer uma obrigação para executar essa ação do outro. Pode ser comparada a uma subrotina. Representa uma uma reta tracejada com uma seta apontando para o caso de uso que foi incluído. Olha como é que ela é representada. O include tem um sinal de menor que duas vezes, a palavra include e sinal de maior que duas vezes. Não tem esses dois pontos aqui, não. É só para exemplificar aqui, tá? Então, o include, de inclusão, é necessário, é obrigatório. Vamos ver aqui. Isso aqui, esses primeiros aqui exemplos, está mostrando exemplo de herança, que a gente já explicou no slide anterior. O ator super ator aqui, que ele vai repassar essa funcionalidade, ou seja, o ator aluno, ator filho aluno, ator filho professor, ator assistente professor, herda essa ação aqui, que é efetuar login. Mas cada ator filho desse aqui, ela tem a sua função específica. Eu já expliquei. O consultar boletim, tanto aluno quanto professor. No professor exclusivo, ela lança notas. No caso do assistente, que é o secretário, ou o CIGA, como o Vitor acabou de explicar, vai matricular o aluno. Só que do outro lado, eu tenho que ter o quê? O ator, aluno, efetuando o login, para fazer o quê? Para ele se matricular. Então, eu tenho que ter essa função. Que aqui, no caso do técnico, do CTF, eu não tenho essas duas opções. Só tenho uma. Aí ele mostra aqui o que é o include. Eu quero que vocês prestem atenção o sentido de onde parte para onde chega. Todos vocês conseguem enxergar aqui a seta tracejada? Vitor, consegue enxergar? Se Vitor enxergou, todo mundo enxerga. É o Vitor que está... Aqui, ó, aqui embaixo, de consultar boletim para gerar log de acesso às notas. Lançar as notas para cá também. Tá vendo, né? Aqui onde eu estou apontando na seta. Então, observe. Parte de consultar para gerar. Parte de lançar notas para gerar. Ou seja, no momento que o professor estiver gerando, ou melhor, lançando as notas, ninguém pode visualizar. Por quê? Porque eu não mandei o ok.
Quando eu mando o OK, quando eu mando salvar, aí vocês terão o quê? A possibilidade de consultar, não é alterar, consultar, visualizar o que eu coloquei lá no sistema, no cigarro. Então, observe que para gerar a planilha de notas, para gerar um histórico, por exemplo, se tivesse essa opção, que não me lembro, não me recordo, mas, por exemplo, no site da UTFPR, que eu sou cadastrada como doutora, eu enxergo o meu histórico. Mas eu não posso manipular, porque quem manipula é a secretaria. Ou melhor, quem manipula é o professor. Quando eu peço um documento formal pela secretaria, o que está lá no sistema vai para a coordenadora do programa, ela imprime, carimba, assina e me envia de volta. Só um instantinho. Vidula, eu estou em aula, viu? Tá, 9h30. Tchau. Tudo bem? Aqui nas setinhas? Então, tem que prestar atenção de onde parto minha ação para onde eu vou chegar na outra ação. Lembrando que quando é uma associação, uma navegabilidade de dois sentidos, eu não preciso ter o quê? A seta nas extremidades. Isso aí está claro. Quando eu vou colocar um tipo de herança, vocês não me perguntaram, mas eu vou responder. Eu posso ter herança, o quê? De funções. Por exemplo, matricular aluno, eu tenho duas funções que dependem dessa ação maior, que é matricular técnico e matricular graduação. Do mesmo jeito que meu ator, super ator, aqui, ela vai disponibilizar a funcionalidade de efetuar login para aluno, para professor e para assistente. Mas cada um desses ator-filhos, ele tem a sua função específica, que no caso do aluno, é só consultar o boletim. No caso de professor, consulta boletim e lança notas. E no caso de assistente, é só matricular aluno. Então, eu tenho herança para ator e tenho herança para matricular aluno. Isso aqui, quando parte do ator, quando parte como é que eu chamo aqui? Ator, super ator, para os filhotes, tá vendo? Quando ele herda, não. Quando ele repassa o teu legado, no caso aqui, a funcionalidade de efetuar login, isso aqui é generalização. Ou seja, esses três filhotes, esses três ator-filhos, apontam para cima. Quando é de baixo para cima, é generalização. Quando parte de cima para baixo, é especialização. Mas nem sempre, no estudo de caso que eu estiver analisando, isso vai ser condizente. Cada caso é um caso. Eu tenho que estudar para verificar essa possibilidade. Eu fui clara? Vitor? Vitor? Brena? Oi, professora. Tá tudo bem, né? Se não tiver, pode perguntar. Roselma? Tudo bem, né? Entenderam o que é o include? Me respondam. Entenderam o que é o include? Sim, professora. Pronto. Percebam que para cada caso de uso, isso aqui é um caso de uso. Isso aqui é um caso de uso, isso aqui é um caso de uso, isso aqui é um caso de uso, caso de uso, caso de uso. O todo é um caso de uso. Ou seja, os elementos que compõem meu caso de uso neste caso. Eu tenho o quê? Eu tenho um caso de herança, generalização
efetuado aqui, simbolizado pelo ator superclasse chamado pessoa. Eu tenho generalização, simbolizado pela função, meu caso de uso, matricular aluno. E tem o meu include aqui, significa dizer que para eu gerar o log do acesso às notas, ou seja, para eu imprimir um relatório, um exemplo, para eu ter esse acesso, o professor precisa lançar a nota. Primeiro, sem ele não lançar a nota e disser, ok, salvar, vocês não conseguem visualizar no cigarro. Agora vamos ver o que é o extend, que é uma extensão que ela é facultativa, ela não é obrigatória. Diferentemente daqui, do include. Descreve um cenário opcional, ou seja, é facultativo, só ocorrerá se uma determinada condição for satisfeita, se for satisfeita, e é representada também do mesmo jeito do include, por uma seta tracejada. Mas vocês têm que ver de onde parte e onde finaliza. Ou seja, onde ela vai ser apontada. Quem é que vai receber essa extensão? E é simbolizado do mesmo jeito do include, só que em vez de botar include, vocês vão botar extend, com esse estereótipo aqui do sinal de dor menor que e dor maior que. Aí vamos ver aqui, o mesmo exemplo. Então, qual é o que é facultativo? O que é que sempre recomendam? Alterem a senha do SIGA. Altere a senha do teu cartão de crédito. Altere a senha da tua caixa postal de vez em quando. É facultativo? É obrigatório? Não. Mas é importante que vocês, de vez em quando, fiquem atualizando para não assim, ter risco, sabe? Risco de vulnerabilidade. Por isso que a seta começa em alterar a senha para o maior, que é o efetuar login. Então, isso aqui é uma ação facultativa. Do mesmo jeito aqui, ó, do matricular e lançar notas. Então, observe. Mas ficou tão estranho esse extend aqui de lançar notas. Não foi? Não foi, gente? Porque o aluno, ele não tem esse poder de lançar nota de coordenada. Ah, tá. É o assistente. Olha aqui, ó, o raciocínio que eu errei aqui, ó. Eu estava entendendo que era o aluno, mas na realidade, ó, é o assistente. É como se tivesse dando poder de autonomia para ele poder lançar as notas. Isso é eu não faria isso, porque seria antiético. Eu teria que confiar na possibilidade de que este secretário, de que este assistente iria copiar ipsilitre as notas do professor para lançar lá no sistema. Eu me lembro de um caso, todos estão me ouvindo? Sim ou não? Me responda, por gentileza. Sim. Eu me lembro de um caso, quando eu fazia fiscalização, porque há muitos anos eu fiscalizei prova de Enem, prova de vestibular, prova de concurso público de uma maneira em geral. E o fato de eu ter sido muito disciplinada pelo industrial, eu sou muito rigorosa nesse sentido de disciplina, de organização e de tempo. Obviamente que nós somos falíveis, né? De vez em quando acontece imprevisto com a gente e a gente foge da regra do 100%. Mas, assim, o meu normal não é. E aí aconteceu, por uma dessas perambulâncias aí de ser fiscal, aconteceu de, lá no estadual, lá na UESP, a gente ficou sabendo de uma fiscal de uma outra sala, que ela ficou com pena de um aluno, de um candidato, de um participante, que foi entregar a folha de respostas e a pessoa só fez um pingo.
Então, vocês sabem que o pingo na folha de resposta, não sei se vocês já tiveram ideia de como era, não sei como é que hoje é, mas você tem que preencher, achurar, pintar a bolotinha bem escuro com caneta azul de ponta grossa, esferográfica. O leitor lê. Aí, o que a fiscal fez? Ingenuamente, eu tenho certeza absoluta que ela não fez por má vontade, mas ingenuamente ela não tinha esse poder. Ela não tinha essa autonomia de passar as respostas pelo candidato. Aí foi o que ela fez? Ela foi sentar, mandou o candidato, assinou lá a folha, mandou o candidato sair e ficou pintando. Aí o que foi que aconteceu? Ela foi denunciada pelos outros colegas o que ela estava fazendo. Porque como o leitor não lia a resposta daquele candidato, por mais que tivesse o pinguinho, ela não ia botar outra resposta, ela ia pintar aquele pinguinho. Mas pela legislação e pela regra do edital, e pela regra do manual que ela recebeu como fiscal, ela poderia, se ela cometesse alguma, né, não é a palavra, não é injustiça, se ela cometesse, me ajudem, alguma ação que fosse errada, porque eu esqueci o nome da palavra, técnica no direito administrativo, ela iria ser penalizada. Então, de imediato, que foi denunciado, os candidatos denunciaram, alguém viu, não sei como é que foi, eu estava lá em outra sala. E essa fiscal, ela foi punida. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que não é condizente aqui com essa história, não é condizente que a assistente faça esse tipo de ação, apesar de que pode existir possibilidade, em algum caso de uso, que o diretor, por exemplo, ou que o responsável pelo sistema dê essa atribuição para assistente. Eu, Soraya, não daria. Eu acho que pelas experiências que eu já vivenciei, mas tudo bem. É uma possibilidade, é um exemplo facultativo, é uma ação facultativa que o exemplo está exemplificando. O exemplo está dizendo aqui. Ok? Tudo bem? Tudo bem, né? Aí vamos dizer algumas exceções, que ele chama de restrição. Às vezes, meu caso de uso não fica claro, porque a condição deve ser satisfeita para que um caso seja executado. Neste caso, podemos usar restrições como uma nota explicativa. Tem uma caixinha, como se fosse um comentário, que eu tenho como desenhar e dizer o comentáriozinho na frente. Eu vou mostrar isso. Determinando a condição para que o caso de uso seja executado. São as exceções, né? São as regrinhas de restrição. Elas são compostas por um texto entre chaves. Olha aqui o desenho. Vocês estão percebendo que é o mesmo exemplo que nós já explicamos, e ele está só alimentando. Colocou aqui, ó, o extend, e colocou essa notinha aqui, ó, tá vendo? É uma nota explicativa. Então, vocês podem fazer isso no exemplo de vocês. Então, ele está dizendo aqui, caso o aluno não esteja cadastrado no sistema. Por isso que puseram essa função, esse papel na assistente. Por quê? Porque para que agora ficou claro. Para que o professor lance a nota, às vezes pode acontecer do sistema dar algum bug, ou teve um imprevisto, eu não sei, e passou do prazo, como já aconteceu com a gente, alunos da UTFPR, de um colega nosso passar do prazo para se matricular, porque na UTFPR é quadrimestral, de 4 em 4 meses o aluno se renova a matrícula. Então, se não renovar, o que acontece? No caso da UTFPR, não é a secretaria, é o orientador que homologa essa possibilidade. Aí ele vai justificar o porquê que foi passado do prazo
e vai validar essa ação perante a coordenadora do programa. Então, observe como cada estudo de caso é um estudo de caso. Nesse exemplo cá, ele está dizendo que para o professor lançar nota, eu preciso enxergar o aluno. E quem faz essa ação é a assistente. Tudo bem? Entenderam, né? Então, observe que aqui eu tenho minha nota explicativa, observe a orelhazinha aqui, ó, tá vendo? Dobradinha. E o comentário é colocado entre chaves. Deixa eu só ver aqui quem está pedindo para entrar. Os atrasados. Aí eu tenho agora, como é que eu faço essa documentação? Quando vocês vão na frente, analistas, e forem fazer esse tipo de diagrama de caso de uso, como é que ele ensina, como é que ele instrui, como eu faço essa documentação? Ele diz que é simples esse caso de uso. Tem como objetivo informar os atores que interagem com o sistema e as etapas que devem ser executadas pelo ator e pelo sistema para que o caso de uso execute essa função. Como é que eu vou documentar isso? Não tem regra, não tem, não é que não tenha regra, não tem um modelo pré-definido. Só a única recomendação é que seja que para a pessoa que você está escrevendo, que ele possa compreender. Então, do mesmo jeito, você vai se portar no lugar daquela pessoa, se do jeito que você escreveu está compreensível. É a mesma coisa de uma escrita, de uma redação científica para uma pesquisa, para um artigo, que eu digo bem assim, Vitor, Brena, Roselma, Ingrid, Ayane, Wanderson, quem está mais aí? Ritinha, não sei quem está mais aí. Depois você, Laiane, por gentileza, depois faz a chamada para mim. Eu quero que vocês leiam o que está escrito aqui no slide. Tem como objetivo informar os atores que interagem com o sistema e as etapas que devem ser executadas pelo ator e pelo sistema para que o caso de uso execute sua função. Se ninguém interpretar diferente do que está escrito aqui, a escrita vai estar clara. Mas quando eu escrevo num determinado tipo de assunto que não seja da minha área e eu não compreender, se uma outra pessoa entender de uma outra forma, significa dizer que há dúbia interpretação. Quando há mais de um entendimento para um parágrafo, significa dizer que você deve reescrever, porque o que está escrito não foi ao alcance daquele leitor. Entenderam? Então, em outras palavras, eu tenho que escrever de forma simples, que todos tenham essa compreensão de maneira fácil. Aí ele deu um exemplo. Se vocês prestarem atenção, nos exercícios prontos da aula anterior, que eu pedi para vocês estudarem, dar uma olhada, e tinha muito exemplo feito, ele mostrou uns exemplos, como é feito um modelo de casos de uso para ser documentado. Se vocês forem observar lá no exemplo da professora, parece que é Ana Cristina, que ela deixou aquele PDF disponível para que todos possam dar uma olhada, ele brincou aqui com um caso de uso chamado Abre Conta. Então, ele botou, observe, tem um ator principal, que é o cliente, e tem um ator secundário, que é funcionário. Se nós fôssemos partir do raciocínio lá para o Netflix, eu pergunto, Oséias, tu acha que o ator principal é o representante da Netflix ou é meu usuário, que é o meu assinante? Se tu acertar, eu te dou um ponto. Vitinho já ganhou um. Hã? O representante professor da Netflix. Isso, garota! Show de bola! Por quê? Por quê, Roselma? Por quê, Roselma? Não, professora, eu não sei, não. Claro que tu sabe, se tu me respondeu.
Aí tu diz assim, professora, é porque para eu comprar o ingresso, o outro lado tem que existir primeiro. É lógica isso. Como é que eu vou ser assinante de algo que não existe? Entendeu? Então, quem é o ator principal é quem está oferecendo serviço. No caso do Netflix. Então, eu vou comprar um serviço, que é assistir os conteúdos que tem disponíveis lá. Que é a série, que é o filme, que é o documentário, o que tiver disponível lá. São as temporadas, são os episódios, entendeu? Aí vamos para cá. Resumo. Aí você vai dar uma descrição do que seja esse caso de uso. Aqui no caso do Abre Conta, ele falou: este caso de uso descreve as etapas percorridas por um cliente para abrir uma conta corrente. Claríssimo. Tem alguma condicional prevista, uma pré-condição? Ele vai dizer: o pedido precisa ser aprovado. Por quê? Porque o cliente tem que atender às regras para abrir uma conta. Se ele pedir, eu quero o RG, quero o CPF, quero comprovante de renda e eu quero que você deposite R$50. Aí ele dá tudo e não tem os R$50. Vai ser aprovado? Não. Então, ele diz o quê? Qual é a pré-condição? O pedido precisa ser aprovado. Qual é a pós-condição? É necessário realizar um depósito inicial. Então, observe. É o que o estudo de caso exige. É o exemplo dele. Então, inicialmente, ele não pediu o depósito. Ele só pediu o quê? Os documentos. E a outra condição? Um depósito inicial. Quem são as ações do ator? As ações do sistema. Aí vamos ver quais são as ações. Solicitar a conta. Lê. Já estou dando a resposta do Netflix. Qual é a solicitar a conta? Não sei que conta. Eu vou ficar calada aqui, obscura aqui, eu não sei de nada. Aí ele diz o quê? Que vai consultar o cliente por seu CPF. Depois vai avaliar o pedido do cliente. Quem é meu cliente aqui? Quem é meu cliente, Rosema? É meu? Hã? Assinante, é meu usuário. Aí eu tenho. Foi aprovado o pedido, ele vai escolher uma senha, ele vai abrir a conta, ele vai definir o cliente como ativo. Observe, etapas por etapas, até eu chegar a ser assinante da Netflix. Aí depois vai o quê? Liberar. A pessoa lá da representante da Netflix vai liberar o quê? O conteúdo da Netflix. Seja filme, seja série, seja a temporada, seja o episódio. Então, a Netflix, ele vai fazer esse controle. Aí, restrição ou validação. E aqui é lá no pagamento. O que acontece? Os dados são tudo ok. Mas quando vai chegar no pagamento, às vezes ocorre um probleminha. Seja com cartão de crédito ou com cartão de débito, ou às vezes, eu acho que foi o Vitor, ou foi uma outra pessoa, que me deu um nomezinho daquele cartão afetividade que você compra nas lojas, que você chamaram de gift, né? É o cartão presente, ou vale presente. Eu fiquei até surpresa um dia desse aí, que eu fui comprar um cartão para o sobrinho do meu marido. A gente chama de sobrinho afim, né? Ele é filho do meu cunhado. E o mais barato que tinha lá era 100 conto, para jogar negócio de videogame, de jogos virtuais, online. Eu disse, meu filho, pelo amor de Deus, eu não estou jogando meu dinheiro nela, não. Eu vou dar outra cor para esse menino. Não sei o que, a gente achou até um de 60, mas ainda assim, sabe, é como se eu quisesse, não é que eu estava com pena, mas eu queria valorizar meu dinheiro dando uma coisa mais interessante para ele, porque o pai não estava instruindo
Vocês sabem que eu sou professora, vocês sabem que eu valorizo a educação no sentido de leitura, de escrita. Tudo bem que tem a hora de lazer, do entretenimento, mas não 24 horas por dia. Então, eu estaria viciando meu sobrinho, eu estaria sendo conivente com essa ação. Entende o meu raciocínio? Mas, enfim, só foi um abre parêntese para vocês compreenderem. Então, o que eu estou querendo dizer é as possibilidades do Netflix, o que ele pode fazer, do geral esse cartão, ou de gerar essa possibilidade de pagamento com cartão de crédito, ou com cartão de débito, ou com... na realidade, eu não me lembro se tem cartão de débito, mas eu acredito que sim. E com esse gift, porque dependendo do tipo de assinatura, que é com uma mídia, ou com duas, ou com quatro, lá ele especifica o valor. Com 4 mídias é R$ 42,50, se não me falha a memória. Aí o cartão começa a partir de 30. Aí não tem como tu fazer essa assinatura com cartão de 4 mídias, com este valor. Ele não vai aprovar. Aí o que tu vai ter que fazer? Colocar um valor que seja acima de R$ 42,90. Aí vocês poderiam até me perguntar, professora, será que o sistema, aceitaria eu colocar 2 tipos de gift? Eu já digo que eu não sei, porque eu nunca fiz esse teste. Se ele tiver a possibilidade de adicionar mais de um cartão, o sistema, ele vai aceitar tranquilamente, que vai ficar 2 de 40, 2 de 30, que fica 60, e ele vai dar este crédito para o próximo mês. Entende? Então, tudo depende de como o teu sistema foi analisado previamente. Aí, olha esse exemplo aqui. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É só para mostrar para vocês a infinidade de coisas que eu posso fazer. É só para mostrar para vocês as múltiplas ações de um determinado estudo de caso que eu posso ter, como um ator funcionário. Ele pode iniciar um chat, ele pode manter as contas a receber, parcelas, contrato, desativar, manter o sistema operacional, manter o deslocamento e por aí vai. Então, assim, tudo depende do meu estudo de caso. Então, vocês podem ter essa figurinha bonitinha bem aqui, ó, cheia de ações. Múltiplas ações. Tudo bem? Tudo bem? Me responda, Vitor. Tudo bem, professora. Então, é só para mostrar. Diz, professor, você vai dar algum estudo de caso desse jeito? Não, porque como eu estou vendo que estamos indo devagarinho, eu não vou pegar exemplo complexo. Um exemplo que, ao meu ver, era simples, mas deu uma turbulência e eu estou voltando para explicar passo a passo devagarinho. Então, não tem como eu fazer isso, porque eu, refletindo, eu entendi o que está amarrando vocês na lógica. É porque vocês não tinham visto a lógica de programação no primeiro bloco, que era para ter visto. Vocês estão vendo concomitante junto comigo. Então, de certa forma, isso influenciou na minha matéria. Tá? Vamos lá. Aí, vamos ver aqui um outro exemplo que ele deu de uma clínica. Ele diz que botou o ator principal, ele jogou nesse lado a secretária e o paciente aqui. Então, o sistema é uma clínica. A secretária vai, eu já tenho uma tabelinha consulta, que ela vai cancelar a consulta, sim ou não, e o paciente vai lá no sistema e vai marcar uma consulta. Hoje existem algumas instituições de clínicas, em Teresina e em outros locais, Fortaleza, Recife, por aí vai, que tem um atendimento online. Quando eu estava sentindo uma crise muito forte na minha barriga, por nível de estresse e de ocupação, eu adquiri uma síndrome do intestino irritável. Até água. Eu ficava tão tensa, tão nervosa com as coisas do doutorado, e com as coisas, preocupações com vocês,
com os alunos do PIBIC, do PIEX, e mais as coisas aqui de casa e da casa da minha mãe, né? E meus pais já são idosos e vocês já sabem disso, que eu já extenuei, já me abri com vocês. E aí, o que é que aconteceu? Eu tive eu estou tomando medicação para ficar mais calma. Então, assim, eu estou dizendo a vocês o que é que tudo isso ocasionou. Aí, houve mudanças nas clínicas para fazer atendimento telemedicina. Então, já os sites, os sistemas já estão se adaptando para marcar essa consulta de forma online, ou até por chat, por MSN. Aqui, no caso, marcou a consulta. Nessa marcação, o paciente marca, o paciente somos nós, e ele tem essa possibilidade de ele mesmo cancelar ou a própria secretária, porque nem muitas vezes o paciente ele tem a delicadeza de ligar e cancelar. Eu faço isso porque eu me posiciono do outro lado, porque isso pode prejudicar tanto a secretária de ficar aguardando o paciente, quanto o médico tendo outro compromisso importante, podendo até salvar uma vida, né? Aí, observe, quando eu marco uma consulta, a primeira coisa, vai ser verificado no sistema se ele está cadastrado. Se ele não tiver, o que é a primeira coisa que é feita? Ele vai mandar você logar. Se você não é logado, ele vai mandar você. Se você não consegue se logar, é porque não existe teus dados lá cadastrados naquele sistema. Então, você vai fazer o teu cadastro. Aí, nesse tipo de clínica, ele está dizendo que existe a possibilidade do paciente pedir um remédio. Mas quem libera esse remédio, quem diagnostica o problema o que você está passando, como no meu caso, que eu estava com síndrome do intestino irritável, por conta desse nível de estresse, o médico passou uma medicação para mim. Então, eu pedi um remédio, fiz vários exames, não detectou absolutamente nada, graças a Deus, mas ele observou o meu nível de ansiedade. Aí ele me deu um panfleto e diga, Soraya, lê isso aqui se você se encaixe com algum desses sintomas. E eu disse, estou passando pela finalização do doutorado, estou estressada, quando eu fico preocupada com meus alunos, quando não estou entendendo, não sei se eles estão fazendo a parte deles, mas eu estou fazendo a minha parte, estou sendo responsável, estou fazendo de tudo para que eles compreendam de uma forma mais simples. Além disso, estou passando por problemas pessoais, tanto de casa quanto da casa da minha mãe, porque são já pessoas idosas, são pessoas de comorbidade alta, né? Aí ele disse, pois você está com síndrome do intestino irritável. Aí ele passou a medicação para mim por 6 dias. Quando eu voltar, feriu minha boca, feriu o esôfago, até para engolir água, era a coisa mais horrível do mundo. Mas, enfim, passou esse período dessas feridinhas e eu tive uma outra crise, porque a Soraya foi relapsa no sentido de comer comida gordurosa, que não pode. Aí, na mesma hora, a barriga incha. Mas incha de um ponto que parece que eu estou gestando de 7 meses. Até com água, para vocês terem uma ideia. Então, eu não sei se vocês sabem, mas eu fiquei sabendo recente que o intestino é o segundo órgão, o primeiro órgão é o cérebro. O segundo órgão que é chamado de segundo cérebro. Ou seja, você tem que dormir bem, você tem que descansar, você tem que beber no mínimo 2,5 litros de água, você tem que caminhar um pouquinho, apesar da professora Soraya não estar fazendo essa caminhada. Você tem que comer bem, tem que exercitar um pouco o intestino, tem que fazer suas necessidades fisiológicas 1 ou 2 vezes por dia. Então, assim, comer vegetais, eu não gosto, mas faça de uma outra forma que você ingira aqueles vegetais. Eu todo dia como aveia. Todo dia eu preciso comer folhas. Mas eu sou terminantemente preguiçosa, não sei se a palavra é essa, mas eu amo cozinhar, mas eu não gosto de cozinhar por obrigação. Porque eu sou muito criteriosa para lavar folhas, então eu gasto muita água. Então, quando eu dou aula com vocês de 10h20 a meio-dia, eu compro quentinha. Então, normalmente, nas quentinhas que a gente compra, vem um pingo de salada.
né? Aí eu tenho que complementar. E, às vezes, o tempo ou disposição, então eu fico... Não é uma ação que eu gosto muito de fazer, de lavar a folha, porque eu demando muito tempo. E como eu sou diabética, aí fica desse jeito, tá bom, quando passa do horário. Mas, enfim, só é um abre parêntese, para vocês se tocarem na saúde de vocês. Principalmente nossa buchudinha, dona Luana, eu não a vi aqui, disse que não estava entendendo, eu não vi entrar, não sei nem se ela está aí. Aí vem aqui, professora. Ah, muito bem. Aí vem aqui, ó, o pagar a conta. Como é que eu pago a conta? É com dinheiro? Pode ser, se você não tiver um convênio. Professora, eu tenho um convênio, porque todos nós temos convênio do SUS. Então, quem não tem, está desperdiçando essa possibilidade da gente da gente adquirir uma consulta. É mais moroso, de demorado? É. Mas você tem essa possibilidade, que você se planejando com antecedência, você consegue. Mas, muitas vezes, acontece algo de urgência. Quando é algo de urgência ou algo de emergência, você vai direto para o hospital que tem os plantonistas. Enfim, vocês estão vendo que o pagamento da conta pode ser feito com um plano de saúde. Então, estão observando aqui que não é um include. Não é. É uma herança. Está dizendo que o pagamento de conta pode ser feito com um convênio, seja ele qual for. Obviamente, quem vai definir este plano de saúde, se é pela Humanas, se é pela Unimed, se ela pelo Bradesco, sei lá, outro tipo de convênio que eu não sei, né, de cabeça, está dizendo que existe essa possibilidade. E, por fim, existe a possibilidade de adiar este pagamento se fosse o include, a clínica estaria sendo negligente. É um extend. Significa dizer que há uma possibilidade facultativa, não obrigatória, de abrir uma exceção dependendo do caso. Porque, às vezes, acontece quando, por exemplo, na Medical Center, ela aceita SUS. Só que, às vezes, o SUS demora a repassar o valor para a clínica, como também acontece com os outros planos de saúde. Entendeu? Se, porventura, eu não sei, porque eu não estudei as regras de negócio, não está nos dando as regras de negócio da Medical Center, que seja alguma pessoa conhecida dos donos, dos diretores da Medical Center, e que a pessoa precisa, porque precisa fazer aquela consulta eletiva emergencial, digamos assim, e abra uma exceção e que deixe para ele pagar depois. Então, vai ser feito algum registro à parte para que ele faça esse pagamento posterior, ok? Então, isso é muito relativo, depende da regra de negócio. Se nós fôssemos fazer comparação aqui com a Medical Center, a secretária seria a que está lá dentro, ou não, podia ser a atendente que está lá. Porque, assim, é muito diferente essa ação aqui dessa ação aqui. Essa secretária, essa atendente, é que lida diretamente com o paciente, com o usuário lá. Essa balconista é a responsável pelo setor de pagamentos, que fica lá dentro, ajeitando os processos. Ó, aqui é o exemplo, nada mais, nada menos, do que o exemplo do filme, para assistir filme. Eu tenho deixa eu ver se é mesmo. Usuário, ingresso, evento. Não, filme não, mas é algo similar. Eu tenho aqui o meu usuário, eu tenho o administrador, eu tenho do outro lado no sistema, que é o responsável pelo administrador do cartão de crédito, onde ele vai se cadastrar, onde ele vai comprar o ingresso, e para comprar ingresso, ele tem que ter a ação de efetuar o login no sistema.
Para ele comprar o ingresso, pode ter um retorno facultativo do sistema da administradora do cartão, dizendo, quando eu faço uma compra online, o que aparece? Pedido autorizado. Eu acredito que algum de vocês já tenham feito alguma compra online. Quando insere o cartão, aí, quando dá ok, fica processando, essa comunicação vai direto para a administradora do cartão. E em segundos, ela retorna dizendo, ok, a transação foi feita. Então, ela retorna isso daqui, dizendo, você pode, a compra foi feita, você comprou o ingresso. Aí o usuário vê o quê? Emite esse ingresso. Porque ele já fez, ele comprou, automaticamente vê o ingresso no cinema. Quando você compra naqueles tipo caixa eletrônico do cinema. Um exemplo. Ou quando você compra online, né? No sistema aqui, num tablet, no notebook, num celular, seja onde for. Aí o usuário, ele vai consultar o evento. Ele comprou o ingresso para assistir um evento. Quando ele consulta, ele vai ver que atividades, que eventos tem naquele evento, os horários e por aí vai. Aí tem o boneco aqui, palito, que ele tem manter o evento e ele tem o gerar relatório. Observe. Se, porventura, esse administrador, que é geralzão, que ele é responsável para fazer essas ações do evento, e, por fim, saber quais eventos foram comprados, quais os eventos que foram assistidos, quais os eventos que foram assistidos. Então, ele vai emitir esse relatório para verificar a possibilidade de quantos usuários assistiram o evento X, Y, Z. Pois bem, eu pergunto a todos vocês, vamos raciocinar juntos, pela lógica de programação. Seria cadastrar o usuário? A primeira coisa, é a mesma coisa de um filme. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é comprar o ingresso? Qual é a primeira ação que tem que ter para que aconteça esse estudo de caso? Ô, professora, eu tenho que ter o evento. Não é isso? Mas para ter o evento, eu preciso saber do local. Mas para ter o local, eu preciso saber a disponibilidade daquele horário, naquele local. Para depois o usuário ter a possibilidade dele comprar o ingresso. Então, o que eu estou querendo enxertar na cabecinha de vocês, no sentido de estímulo, que eu tenho que raciocinar, é a mesma coisa do raio da troca da lâmpada. Eu sei o que eu tenho que fazer, que é comprar ingresso. Eu sei o que eu tenho que fazer, que é trocar a lâmpada. Mas para eu fazer isso, eu tenho que ter as outras ações, que ela vem antes. Para eu comprar meu ingresso, eu preciso ter o evento, que é o administrador que vai fazer isso. Eu vou manter o evento para que o usuário possa se cadastrar, que o usuário possa comprar ingresso. Por que eu fiz questão de hoje a gente assistir o evento 96? Para a gente antecipar a nossa aula, porque eu estou assistindo nessa semana, que termina hoje, o evento começa todos os dias pela manhã, 9h30 da manhã. Por isso que eu entrei um pouquinho antes, para dar exatamente 1h40, que é o horário de vocês, não tirar nem um minuto de vocês. Então, assim, para eu assistir esse evento, que não foi de graça, foi R$50, para ser mais exato, foi R$49,50. Então, tá tendo evento de manhã, às vezes de tarde, como foi nessa semana ontem, de 4 às 6h30, e começou o outro evento 7, que eles estão falando sobre o seminário de capital. Então, elementos importantes da corrente marxista, falando muito bem do Karl Marx, falando das categorias dele, do que importa para a gente refletir nesse cenário político-social que está acontecendo, social, econômico, cultural. Então, o que eu estou querendo? Abrir os olhos de vocês. Que, neste meu caso, eu tive que me cadastrar para poder comprar o meu ingresso.
Mas eu só pude comprar o ingresso depois que eu me cadastrei, depois que eu me loguei, depois que o administrador do cartão disse ok, e ele, o Giovanni Alves disse, ok, seu ingresso é esse, aí me deu o número. Logo depois, ele disponibilizou um link para eu poder acessar online, no canal Hatch, sobre estudos do trabalho. Então, enfim, o que é que eu estou querendo dizer? Que logo depois que eu me cadastrei, logo depois que ele disponibilizou meu ingresso, eu vi a programação. Então, eu consultei os eventos. Programação de horário de dia tal, a mesa tal, horário tal, quem são os pesquisadores que vão discutir temática tal. Então, assim, está sendo muito interessante. Vocês deu para entender um pouquinho sobre este exemplo? Vitor, Roselma, Brena, Ingrid, Luana, Wanderson. Então, o que importa para mim agora, que vocês compreendam esses atores, as ações que são simbolizadas pela elipse, que é um caso de uso, o todo é o meu caso de uso, mas individualmente vocês estão entendendo assim, ó, o elemento, vocês estão entendendo o extend, que é opcional, vocês estão entendendo que o include é obrigatório, e vocês estão entendendo que aqui o administrador, no meu caso, ele herdou as características do meu usuário, ou seja, para cadastrar, para comprar ingresso, para emitir, para consultar evento, a ação maior é dele aqui, ó. Observe que esse administrador, que é o que faz tudo no sistema, ele é o manda-chuva. Além dele poder fazer tudo isso aqui, não sei se vocês perceberam, isso aqui a gente chama de dependência. Quando eu tenho essa seta assim, ó. Setazinha com essa ponta da extremidade. E ele também, ele mantém o evento e ele pode imprimir o relatório de todas as atividades que foram feitas por esse evento. Que é, no caso, o Giovanni do RET, do canal de trabalho, de educação e trabalho, que ele vai, de estudos e trabalho, desculpa, que ele vai demonstrar o que foi feito durante essa semana, que daqui a pouco, 9h23, daqui a pouco ele começa. Aqui tem algumas referências, eu vou disponibilizar esse material para vocês darem uma olhada também, dos conceitos. Infelizmente, como eu martiguei, infelizmente, como eu martiguei muito, eu tenho outro já material feito. Eu queria que vocês pudessem ligar as câmeras rapidamente, só para eu conversar com vocês, só rápido. Mas eu posso também abrir, só para mostrar rapidamente aqui para a Brena, que ela me perguntou. Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu disponibilizar bem aqui. Aí vocês me digam aqui na apresentação se vocês conseguem visualizar, tá? Peraí. Vocês podem falar alguma coisa, viu? Enquanto eu procuro bem aqui. Ó, estou compartilhando a guia. Consegue visualizar? Eu coloquei aqui, ó, o Dryo online, estão vendo? Não vou baixar nada. Estão vendo? Alô? Estão vendo? Sim, Não, eu vou clicar aqui nesse negócio aqui, para ver. Não, não é esse aqui que eu quero, não.
Deixa eu ver se foi o primeiro que eu cliquei da outra vez. Ah, é isso aqui. Consegue visualizar, né? Eu tenho um Google Drive, eu tenho um OneDrive, eu tenho um Dropbox. Eu poderia fazer qualquer um desses três, mas eu vou fazer aqui no meu HD, tá? Então, eu botei o criar novo diagrama, só para mostrar. Tá vendo o básico aqui? Foi Brena que me perguntou? Foi. Pronto, Breninha. Quando você clica aqui no diagrama de classe, vou botar aqui na minha área de trabalho. Oh, minha Nossa Senhora. O que eu estou fazendo, meu Deus? Aqui. Então, quando a gente clica sem querer, né? Testando trial. Pronto, tá aqui. Aí, ele automaticamente vem um exemplo para mim. Nesse caso aqui, vocês estão vendo aqui a cardinalidade, tá? A seta direcional para cá. Para alterar aqui rapidinho, você clica K duplo. Você pode manipular aqui para cima e para baixo. Não é isso que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar é aqui, Brena. Tá vendo aqui, MISC? Olha o homem palito bem aqui. A elipse está bem aqui. As linhas estão aqui. É aqui eu tenho um avançado. Tem até um homem palito diferente, que é o usuário. Mas a gente vai utilizar esse homem palito aqui, tá? Tudo bem? Então, você vai usar o homem palito. Aqui do lado, quando você clica aqui, ó. Tá vendo? Aqui do lado você pode personalizar, como eu falei para vocês. Assim como na elipse. Cadê tu, elipse? Aqui, ó, a elipse. Mas não é essa elipse dupla aqui, não. Mas ela existe aqui, tá? Cadê tu, minha filha? O ML. Ó, ó. Tá vendo? Tá vendo, Breno? Aqui também. Inclusive, já tem os outros elementos, diagrama de atividade e diagrama de sequência. Então, é muito simples de desenhar. Mas a minha preocupação não é o desenho, Brena. Isso aí vocês podem até fazer no papel, vocês podem aprender devagarinho, pegam videoaulas, caso tenha alguma dificuldade. A minha preocupação é a lógica, que é o mais importante para vocês. Vocês acharam que foi pertinente a revisão de hoje? Eu queria a opinião de vocês, só para eu ficar mais tranquila. Pode dizer. Se acharam que ficou mais claro, se acharam que ficou faltando alguma coisa, se acharam que, professora, foi bem melhor, eu vou tentar fazer os exercícios. Pode dizer. Brena, Vitor, Manu, Alane, Laiane, Roselma, Luana, Vitor, Guilherme, Wanderson. Pode falar, Manu. Ninguém vai falar. Pode falar, Breno. Eu acredito que tenha sido melhor. A gente vai saber mesmo, de certeza, quando a gente for começar a resolver os exercícios. Então, assim, o que é que eu queria que vocês fizessem? Assim como eu estou fazendo, me esforçando para que vocês aprendam, é necessário que vocês estudem, vejam o material, não fiquem só no meu material. Tem N materiais disponíveis aí na internet. Tem N vídeos do YouTube explicando mastigado como é que faz. Assim como eu também mastiguei nessa aula. A nossa aula está sendo gravada.
Então, eu vou desligar, já deu o horário, já vai começar o mini curso, e vou disponibilizar para vocês, caso vocês queiram rever a nossa explicação de hoje. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ok. Beleza, ó, já tá apontando aqui no meu celular a mesa 9. Pois, gente, abraço, bom dia. Preste atenção, que eu sem querer já dei algumas dicas do nosso estudo de caso Netflix, que teve só uma equipe que fez, mas é para refazer, eu acho que não sei se foi a equipe da Rita ou foi da Alzelma, não me recordo agora, que tem algumas coisinhas para arrumar. Quando for na Professora, segunda-feira, aquele exercício que a senhora mandou é para responder tudo? tem algumas coisas que sim, e tem outras coisas que não, que eu não expliquei ainda. Eu só queria que vocês observassem o diagrama de classe, que está resolvido, e o diagrama de caso de uso. Eu peguei, que eu vou explicar na segunda-feira, alguns exemplos que estão lá, que já está no slide, que eu vou mastigar de novo com vocês na segunda-feira, mas eu já tenho que entrar com o diagrama de atividade. Ou é diagrama de sequência, eu não me recordo qual que está lá, primeiro. Mas eu preciso fazer isso porque eu tenho duas opções. Ou fazer prova tradicional, que eu não queria, que seria, eu teria que controlar aqui via sistema, e se fosse um concurso público, eu diria, não estou nem aí quem está do outro lado que vai conseguir internet ou não. Vocês sabem que não é o meu perfil assim. Ou a gente pode fazer em seminário. Cada componente iria apresentar um ou dois exemplos, um de diagrama de atividade, outro diagrama de sequência, e outra de diagrama de caso de uso, valendo a nota. É o que eu posso fazer para flexibilizar a situação de vocês. E nessa explicação eu poderia fazer algumas perguntas. O que é que vocês acham? Vamos ver a aula, para a gente não tomar, para eu não perder mais uns minutinhos, que já começou a nossa aula, minha aula. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a revisão do diagrama de classe e do diagrama de caso de uso com exercícios na segunda-feira. Mas neste final de semana, dê uma olhada, dona Luana, que você está fujona e chegando atrasada. Eu sei que o seu caso é especial, mas tem outras pessoas também que estão entrando atrasado na aula. Aí fica difícil pegar o fio de raciocínio. Eu tô desde o começo. Oh, desculpa, mas teve uns dias que você faltou. Eu entrei, teve um dia que eu faltei mesmo. Pois pronto. Faça um esforço de dar uma olhada no material, faça esforço de olhar exemplos que estão feitos, faça um esforço de... Pegue exemplos mais simples para depois ir com mais elementos. Porque se vocês pegaram complexo, assusta. Pega só um bonequinho com uma função, um bonequinho com duas funções, herança do bonequinho, herança de bonequinho para bonequinho, herança de função com função, como esses exemplos que eu mostrei para vocês. Então, na segunda-feira, a gente vai dar continuidade sobre isso. Eu vou dar só um exemplo de diagrama, que eu não sei, não me lembro agora que está no slide, 7 de sequência, 7 de atividades. E na quarta-feira da outra, eu vou já começar a explicar mais sobre o outro diagrama. Então, eu preciso ter esse feedback de vocês. Por mais que eu tenha me esforçado hoje, eu não senti firmeza que vocês tenham compreendido ou não, mas eu fiz a minha parte. Eu vou disponibilizar essa aula de vocês, que está sendo gravada aqui, e vocês vão assistir novamente, se assim desejarem, se necessitarem essa revisão novamente do que eu fiz hoje. Tá certo? Abraço, bom dia, estudem e até segunda-feira. Professora, vou tentar entrar segunda-feira, porque segunda eu tenho o retorno da minha última consulta. Tá bom, mas a segunda-feira é 10h20, tá? Tá, mas eu vou tentar chegar cedo lá para me sair cedo, para me entrar na aula. Tá bom, de qualquer forma, se eu conseguir disponibilizar isso aqui no YouTube, essa gravação aqui, para vocês assistirem online,
Aí, caso aconteça um imprevisto com você, Luana, ou com qualquer outra pessoa, vocês podem depois ver o link e ver a nossa explicação, tá bom? Tá bom. Abraço, gente. Bom final de semana. Abraço. A senhora também. Obrigada. Tchau.